Com quantos títulos se constrói uma equipe histórica? O que é preciso fazer para atestar sua relevância no cenário nacional e internacional? Essas e outras respostas foram dadas pelo inesquecível esquadrão do Santos Futebol Clube nos anos 60. A fase mais dominante de um time no futebol brasileiro ficou conhecida como Era Pelé, período em que o maior jogador de todos os tempos defendeu a camisa do Alvinegro de Vila Belmiro. Entre 1956 e 1974, o Peixe levantou 50 taças, entre competições estaduais, interestaduais, nacionais, continentais e mundiais, além de torneios amistosos ao redor do planeta. Foi também nesse período que o futebol brasileiro viveu seus anos de ouro na Copa do Mundo, com 3 taças em 4 edições disputadas. Saudações alvinegras, pessoal! Esse é mais um vídeo dos Meninos de Fora da Vila. Eu sou Danilo Rattori, trazendo de volta a nossa sessão Literatura Fantástica, ela que está se tornando aperiódica aí, né? Eu consegui até o ano passado fazer ela com um pouco mais de ritmo, esse ano está um pouco mais corrido, até o calendário do Santos está mais conturbado, mas tivemos alguns dias livres, então resolvi trazer de volta com um livro que tem tudo a ver com uma notícia que apareceu aí nas últimas semanas, de que o Santos foi escolhido como um dos maiores times da história e está numa eleição virtual da BBC. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Entre os considerados, né, maiores times de todos os tempos. Então tem lá o Barcelona, que a gente enfrentou, de 2010. Tem o Torino, que teve um acidente. Então tem vários times grandiosos. E o Santos é o único brasileiro que está lá, que é o Santos especificamente da época de 62 e 63. Então, aproveitando esse gancho aí dessa eleição, resolvi trazer hoje o livro 62 e 63, O Reinado, as conquistas que fizeram do Santos o maior time da Terra. Mais um livro aqui da Santos Box, do Vinícius Cabral. Eu vou ver se vai dar um tempo aí nesse ano ainda para trazer um outro livro de 1962 que eu tenho aqui. Mas vamos falar então de literatura fantástica, vamos falar de mais um livro da Santos Box e de mais um período muito glorioso da história do Santos, o período mais glorioso e possivelmente o melhor futebol já demonstrado por uma equipe de futebol em todos os tempos. Então vem com a gente, vamos falar um pouco de literatura fantástica, mas antes peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixe seu like, compartilhe, comente, diga o que você acha dos livros de futebol do Santos, se você acompanha a Santos Box também. E eu tenho o privilégio de conseguir ler os livros. Esse aqui é do Vinícius Cabral, e de novo aqui fica a minha crítica, né, do Santos Box, que não coloca uma biografiazinha, uma descriçãozinha do autor do livro, mas eu sei que ele é membro da ASOFIS, ou ASOFIS, eu não tenho certeza de como que é a pronúncia, mas que é a Associação de Historiadores do Santos Futebol Clube, que faz um trabalho excelente, tem muitos registros, muita coisa que eles produzem. E aqui eu vou ler só a descrição do Vinícius Cabral. Eu suponho que seja ele, não um homônimo, mas eu acho que seria muita coincidência. Diz que é jornalista, atua desde 2005, atualmente trabalha em agência de comunicação e produz diversos conteúdos sobre o Santos Futebol Clube, como o podcast Amigos do Urbano, o único que fala sobre a história do Peixe. Então fica aí minha sugestão. Confiram o trabalho do Vinícius Cabral, que trouxe um livro muito bom de ser lido. Eu achei que ele tem um jeito de escrita bem fluida, assim. Eu gostei muito da maneira como ele escreve, achei que ele escreve muito bem, e você percebe que é um livro que tem muita pesquisa, assim, muito teor histórico, muito registro. Então, meu elogio aqui ao Vinícius Cabral, que resolveu pegar o melhor período da história do Santos, claro, 62 e 63, e falar em um livro só. E aí uma outra questão que às vezes a Santos Box nos propicia, que é falar de muita coisa em um livrinho muito curto, né? Ele sempre só tem 70 páginas, então ele fala de 2 anos muito ricos e muito densos da história do Santos em apenas 70 páginas, mas fala de uma maneira muito boa, assim. Ele consegue passar por todos os momentos principais da trajetória do Santos no bicampeonato da Libertadores e Mundial, e destaca todos os momentos importantes,
Foi um período de muito material, então a conquista da primeira Libertadores por um time brasileiro contra o Peñarol, que foi em 3 partidas, como que se deram essas partidas, depois a final contra o Benfica, que foi 2 jogos em que o Santos demonstrou um futebol espetacular. O jogo contra o Benfica é considerado a maior atuação do Santos de Pelé e uma das maiores, se não a maior atuação de um time de futebol de todos os tempos. E aí também a final da Libertadores de 63 contra o Boca Juniors, com o Santos sendo campeão em La Bombonera. E depois o bicampeonato mundial, que foi uma batalha campal em 3 atos contra o Milan de Trapattoni, Amarildo e Mazzola. Então ele conseguiu fazer assim, destacando alguns pontos, mas de uma maneira bem sintética e boa, fluida de ler. Então fica aqui o meu elogio. Como eu disse, então ele vai descrevendo em capítulos bem curtos essa trajetória do Santos, mas de uma maneira muito sucinta. Ao contrário, por exemplo, do livro do Campeonato Paulista, que foi um dos primeiros, se não o primeiro que eu fiz aqui na série, ele não discorre muito alongadamente sobre todas as partidas que aconteceram, mas ele vai contextualizando muito bem o processo da montagem do time, de como o Santos foi chegando nessas decisões, né? Nessas conquistas de título. Então, vou destacar aqui, por exemplo, que ele menciona uma coisa que muita gente não lembra, ou não relaciona, na verdade, uma coisa com a outra, mas o Santos teve um período de 62 sem o Pelé. Em 63 é um pouco mais conhecido, ainda assim não tanto, mas é mais fácil de lembrar que o Santos não teve a presença do Pelé nos 2 jogos da decisão, nos 2 últimos jogos. O Pelé jogou o primeiro, mas acho que ele saiu contundido, e ele não participou do jogo em que o Santos vira. O Santos perdeu o primeiro jogo contra o Milan, depois consegue vencer o segundo de virada, vamos falar daqui a pouco, mas o Santos consegue essa segunda vitória e a vitória no jogo decisivo sem o Pelé. É um pouco mais lembrado, mas como eu disse, que normalmente é um pouco mais difícil de relacionar uma coisa com a outra. Todo mundo também sabe que o Pelé saiu da Copa de 62 muito cedo, porque se contundiu, porque o Pelé era caçado em campo, enfim, era o maior jogador de todos os tempos, e num período em que não tinha tanto rigor nas punições das faltas, ele era quebrado sem dó nem piedade. Então o Santos acabou tendo que sofrer muito também pela ausência do Pelé por causa dessa contusão. Então o Pelé foi desfalque para os jogos da semifinal, que foram contra a Universidade Católica da Libertadores. O Santos conseguiu passar, mas estava sem o Pelé, e o Peñarol eliminou o Nacional do Uruguai, o seu rival. E esse foi o contexto aí para a final da Libertadores, que teve alguns episódios muito bizarros. E aí, de novo, aqui o Vinícius Cabral também colocou alguns registros muito interessantes. Então aqui tem foto da partida, aqui a matéria falando do primeiro jogo, a vitória do Santos no Uruguai, no Estádio Centenário de Montevidéu. O Santos venceu. E aí o jogo de volta foi o famigerado jogo em que o Santos empatou, comemorou o título, mas teve seu título anulado. Aqui a história é bem explicada, de uma maneira bem sucinta, mas boa, assim, deixa tudo muito claro. Mas para quem não se lembra, o Santos, ou para quem não sabe, né, afinal de contas ninguém é obrigado a saber, o Santos conseguiu vencer o primeiro jogo, teve uma arbitragem desastrosa no segundo jogo, enfim. O Vinícius Cabral, de uma maneira levemente clubista, que fala que faltas não foram dadas, gols foram dados, sendo que a jogada não deveria ter continuado, mas eu vou até aqui ler, o ápice, né, do momento foi quando começou a ter os torcedores começaram a jogar garrafas de vidro diante de uma decisão do árbitro. Então eu vou falar aqui, quando o Peñarol virou o jogo para 3-2, o Santos chegou a estar vencendo por 2-1, o Peñarol virou para 3-2 e os jogadores do Santos começaram a pedir falta
pediram falta no começo do lance e o juiz não apitou. E nisso deixa eu só confirmar. Nisso começou a jogar, os torcedores começaram a jogar objetos, fica aqui, inclusive garrafas de vidro. O próprio Vinícius Cabral coloca aqui. Robles, que era o árbitro, caiu no chão alegando ter sido atingido, apesar de não demonstrar nenhum indício de lesão. Não sei exatamente qual foi a fonte dele, mas dá muito tom, não só de como que era a Libertadores na época, assim, essa herança histórica que a Libertadores tem de violência e de uma coisa meio sem lei. Isso aqui mostra muito bem como é que foi o rolê, mas calma que fica pior. Enfim, jogando garrafas de vidro, o Robles queria acabar o jogo, aí os diretores santistas mandaram ele continuar, assim, foi convencido por dirigentes santistas a continuar. O árbitro falou que foi ameaçado, teria sido agredido, o jogo tratado como uma guerra. Aí diz aqui, né, escreve o Vinícius Cabral. Finalmente chegou-se a um acordo e os times voltaram ao gramado. O Santos chegou ao gol que deu o título sul-americano por meio de Pagão. Então estava 3-3. Outra garrafa foi atirada no campo e dessa vez a vítima foi o auxiliar Domingo Massaro. O jogo ficou parado por mais 12 minutos. Ainda deu tempo de Robles anotar pênalti para o Peñarol. Pressionado pelos santistas, o apitador voltou atrás e deu falta fora da área. Um verdadeiro caos. E aí o juiz apitou o final da partida. O Santos campeão, os jogadores comemoraram, saíram passeando, enfim. E aí quando eles chegaram em casa, todos os torcedores, jogadores, descobriram que o jogo poderia ser cancelado ou mudado o resultado. E aí eu leio aqui o parágrafo falando exatamente de como isso aconteceu. De volta ao vestiário, Robles afirmou que tudo o que ocorreu após a paralisação de mais de uma hora teve caráter amistoso. Pensa num absurdo desses. O árbitro alegou que armou um circo em campo com medo de perder a própria vida. Em seu relato pós-jogo, Robles afirmou que paralisou a partida por falta de garantias e só deu prosseguimento depois para não ser morto. O chileno também disse ter sido ameaçado por Coutinho, ou seja, o gol marcado por Pagão não teve efeito nenhum e o resultado final do jogo foi 3-2 para os uruguaios, o que obrigatoriamente forçou a realização de um jogo desempate. Olha que absurdo isso. O jogo fica parado numa bagunça, imagino que umas 3, 4 vezes maior do que foi aquele contra o União La Calera na Copa Sul-Americana, e o juiz para a partida, volta a partida, o resultado muda e ele diz depois que tudo que aconteceu foi um circo que ele mesmo armou. É um absurdo, é um negócio surreal. Aqui a tribuna inclusive deu a notícia do título do Santos para depois ele ser voltado, enfim. Um troço bizarro e mostra como a Conmebol historicamente é um negócio desorganizado, né? Teve muita reclamação, teve protesto dos dirigentes santistas e mais confusão. Demorou 5 dias até que a decisão final da confederação declarasse o Peñarol vencedor do duelo no campo santista. Então 5 dias depois do Santos, sem saber se era campeão ou não, definiram que não, o Peñarol venceu aquele jogo. E aí com isso, o dia 17 de agosto foi escolhido para ser a data do confronto final e o estádio foi o Monumental de Núñez. O Santos não compareceu no dia programado, pois tinha agenda a cumprir pelo Campeonato Paulista 2 dias antes e 2 dias depois. Os jogadores do Peñarol ainda cumpriram o infame papel de entrar em campo uniformizados diante de cerca de 500 torcedores. Olha que absurdo, gente. Meu Deus do céu, é muito... Enfim, futebol sul-americano dos anos 60. Apenas 4 dias depois, finalmente foi decidido que os times se enfrentariam no dia 30 de agosto e, sem acordo entre os clubes, prevaleceu a decisão da Conmebol em manter a casa do River Plate como palco da grande final. Vou fazer aqui uma observação, assim, que eu ganhei uma vez uma camisa do Santos Futebol Clube porque eu acertei uma pergunta no Twitter, assim, tipo, você é sócio torcedor, participe agora. O primeiro a responder em que campo que o Santos foi campeão do título contra o Peñarol vai ganhar uma camiseta oficial. Eu ganhei, ainda tenho a camiseta, inclusive, porque foi no estádio do River Plate, no Monumental de Núñez. Com isso, o Santos foi a Buenos Aires e lá venceu o Peñarol por 3-0. Excelente partida, um jogaço, enfim. E aí, interessante, uma coisa que, de novo, eu
vou dar o mérito pro Vinícius Cabral. Ele tem um parágrafo que fala da escalação, que é a escalação mais famosa do Santos, e ele faz uma observação muito interessante, já vou ler aqui. Gilmar, Lima, Mauro, Calvé e Dalmo, Zito, Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe formaram aquele que é considerado o melhor time da história do Santos e um dos melhores da história do futebol mundial. Porém, ao contrário do que o imaginário popular indica, essa icônica formação só entrou em campo junta 9 vezes, sendo a primeira delas 18 dias antes da final. Então, esse time espetacular, só entrou em campo 9 vezes todos juntos. Veja que interessante. E o que mostra que o Santos tinha muito elenco, né? Porque apesar desse ter sido o time que ficou para a história, o Santos conseguiu manter sempre o alto nível sem ter esse time todo em campo. Muito interessante. Aqui, uma coisa muito legal que ele faz também é um capítulo sobre a importância do Santos para a Libertadores, de como o Santos, como a Libertadores, mesmo depois desses títulos do Santos, ela era vista como algo mais como uma batalha campal, que não se tinha muita certeza de se ela se manteria como um campeonato a longo prazo. E aqui eles até trouxeram um escritor argentino chamado Luciano Bernick, que fala assim que... Ele fala aqui uma coisa sobre o Santos. A técnica sempre foi necessária para triunfar na Libertadores. Uma equipe sem técnica não pode ser campeã, porque enfrenta rivais com diferentes cenários, às vezes altitude, calor, umidade ou tudo junto. São necessárias técnica e coragem, além de valentia para superar todas as adversidades. E o Santos de Pelé é uma das equipes mais extraordinárias da história do futebol, não só por ter jogado bem, mas por ter sido provavelmente o primeiro time da América a ter assombrado literalmente todo o mundo. Foi um time emblemático não só na Libertadores, mas na história do futebol. Poderia dizer também que nenhuma outra equipe do continente alcançou essa majestade. Então você vê a noção de como esse Santos do Pelé, esse Santos de 62 e 63, marcou muito também o que era o futebol na América do Sul. Então foi a primeira equipe a usar muito mais o talento junto com a força, né, com o vigor. Então aqui termina a página de 62 e daí o Vinícius Cabral passa a falar de 63, em que o Santos... Minto, a gente tá indo pro Mundial agora, né? Então o Santos conseguiu esse título da Libertadores, vai enfrentar o Benfica. E aí ele também dá um destaque sobre como o Santos jogou muito no Maracanã. Então venceu por 3-2 o Benfica no Maracanã, que é o jogo clássico em que os jogadores do Santos chegaram lá e reza a lenda que já estavam sendo vendidas os ingressos para a terceira partida, porque com certeza o Benfica de Eusébio ia vencer o Santos jogando no Estádio da Luz. E o Santos, enfim, precisava vencer ou empatar para conseguir o título. E o que viu, né, o que o mundo viu, foi um Santos que fez possivelmente a melhor atuação de todos os tempos. Entre outro trecho que eu vou ler, é uma coisa que às vezes as pessoas também não sabem, mas é uma curiosidade que até transcende o futebol. O Santos venceu o primeiro jogo e ia jogar em Lisboa, lembrando que era a primeira vez, né, que um time brasileiro ia disputar essa competição intercontinental, que hoje tem o caráter de mundial, porque afinal de contas é mesmo, né? Foi a maneira como os times encontraram para juntar os times que estavam surgindo na América do Sul com os times da Europa, e nenhum time brasileiro tinha chegado ainda. O Peñarol tinha sido campeão das 2 primeiras edições da Libertadores. Então, quando o Santos conseguiu esse feito de não só ganhar a Libertadores, ser o primeiro time a ganhar a Libertadores, como ser o primeiro time a enfrentar um clube europeu numa competição desse nível, já com esse nível de organização, a transmissão, que era feita por rádio naquela época, ganhou um peso, uma importância muito grande. Então, vou falar aqui. O Santos atraía a atenção dos amantes do futebol e, em tempos sem televisionamento, o rádio era a chance de acompanhar o time de perto. Na primeira oportunidade, os torcedores queriam atestar a qualidade daquele esquadrão. No Brasil, o público acompanhou o confronto via rádio ao vivo, já que a transmissão da Voz do Brasil, programa instituído pelo governo brasileiro,
foi cancelada pela primeira vez em quase 30 anos para o público poder ouvir a decisão do Mundial. Então, hoje em dia que a gente tem muito mais acesso a veículos de cultura, não é tão relevante assim. Muita gente nem sabe o que é a Voz do Brasil, que é um programa que, enfim, na minha infância, adolescência e até recentemente, todas as rádios transmitiam às 7 da noite, que é um programa do governo. Mas na época em que o rádio era o principal veículo de entretenimento e de informação das pessoas, você mudar esse programa, e acho que foi a única vez durante muito tempo, assim, foi não só a primeira, como a única vez em muito tempo, em que o horário foi mudado, foi porque era algo de extrema importância. E essa extrema importância era o Santos Futebol Clube, que foi lá enfrentar, não com o time clássico, já teve o Olavo no lugar do Mengalvio, né? O Olavo entrou no lugar do Mengalvio, essa é a diferença daquela escalação clássica. Mas o Santos moeu o Benfica, como eu disse, é considerado a maior atuação do Santos do Pelé, consequentemente a maior atuação do Santos de todos os tempos, e uma das melhores, se não a maior atuação de um clube de futebol na história do futebol. O Santos meteu 5-0 e aí tomou 2 gols quando já estava meio que definido. E aqui, Santos campeão do mundo. Muito legal esses recortes que o Vinícius Cabral traz. Com isso, o Santos é campeão. E aí ele faz uma transição muito interessante, falando de como o Santos acabou chocando o futebol europeu, que sempre teve aquele rolê meio eurocêntrico, né, de não olhar para além do próprio umbigo. E aí falou de como a torcida italiana estava muito engasgada com o Santos, porque um ano antes, em 62, o Santos bateu em sequência Juventus, Roma e Inter para vencer o torneio Itália. Mas depois o Santos perdeu pro... um ano antes, 61, né? Mas já em 63 o Santos perdeu para Inter por 2-0 e pro Milan por 4-0. Então os torcedores italianos, os times italianos já se acostumando a vencer esse Santos do Pelé. Começando em 63, eu acho que para mostrar um tipo de futebol mais artístico, o Vinícius Cabral destaca o Santos sendo vencedor da Libertadores, começando a trajetória vencendo o Botafogo na semifinal. Então o Santos empatou o primeiro jogo e depois venceu por 4-0 no Maracanã. E aí, no Maracanã, venceu o primeiro jogo contra o Boca Juniors por 3-2. E com isso, o Santos precisaria de apenas um empate na já tradicional Bombonera, com 85 mil pessoas, com um jogador chamado Sanfilippo, que era muito falastrão. E aí eu vou ler as aspas que o Vinícius Cabral coloca aqui, do Sanfilippo. O Santos não é nenhuma coisa de outro mundo. O ataque é infernal, pode arrasar, pode marcar gols e decidir um jogo, mas a defesa não. Nós temos condições de superá-la em velocidade e com troca de passes rápidos. Desta vez, posso garantir que nem Zito e nem Lima vão jogar com tanta liberdade. Foi tipo o Sanfilippo metendo um... Vamos ver se o Santos é tudo isso mesmo. Nesse jogo o Boca começou ganhando e tomou a virada, gols de Coutinho e Pelé. Santos 2-1, campeão da Libertadores em plena Argentina, em La Bombonera. E aqui ressalto uma vez mais o Vinícius Cabral e seu excelente trabalho. Ele coloca aqui um trechinho do El País falando sobre o jogo. O Brasil continua possuindo o melhor futebol da América, apesar de que, na peleja de ontem, o Boca Juniors se mostrou vibrante e combativo. O Santos, por seu turno, deu uma aula de futebol artístico. Essa equipe continua sendo a melhor da América, tendo ganhado merecidamente ontem do Boca Juniors, em partida tecnicamente muito boa, brilhante no primeiro tempo, para decair um pouco no segundo período, quando se verificaram frequentes choques e atritos. A equipe campeã, contudo, deu provas de seus infinitos recursos. Então, com isso, o Santos vence a sua segunda Libertadores e com isso vai enfrentar o Milan no Intercontinental. Milan que, de novo, tinha Amarildo, que relata que o Vinícius Cabral provocou um tanto. Amarildo que foi o substituto do Pelé na Copa de 62, inclusive. Tinha jogado pelo Botafogo já na Libertadores
Então, um jogador de bastante destaque. E foi essa saga em que o Santos perdeu o primeiro jogo por 4-2, estava perdendo por 2-0 o segundo jogo, e aí o Vinícius Cabral relata aqui como algum jornalista, quando estava 2-0 no intervalo pro Milan, falou que eles já estavam com um banquete, já estavam comemorando o título, e aí parece que o Lima falou pro pessoal no vestiário que eles estavam fazendo isso e já virou uma polêmica, assim, eles voltaram com sangue nos olhos, tava caindo dilúvio. O Santos marca 4 gols, sendo que o Pepe marcou 2 de falta. Então, um jogo absurdo. O Santos consegue essa virada. E aí, e tá muito bem descrito aqui, é excelente, vale a leitura. E com isso, o Santos força o terceiro jogo, que acabou sendo disputado no Maracanã. Pra quem não sabe, enfim, o gol foi do Dalmo de pênalti. E eu destaco aqui a atuação do Almir, que era o Almir Pernambuquinho, que disse que entrou dopado no terceiro jogo. Um cara muito violento, acabou morto, se não me engano, numa briga de boteco, enfim. Mas era um cara que ele sempre deixou muito claro que ele gostava muito de jogar no Santos, admirava demais o Rei Pelé. E era muito doido. Muito, muito, muito doido. E o Vinícius Cabral traz um trecho do livro dele, Eu e o Futebol, em que o Almir fala como ele via o jogo, mais ou menos. Então aqui ele descreve assim que ele queria pegar o Amarildo. Ele queria pegar o Amarildo, se vingar, porque o Amarildo tinha falado mal do Pelé, não sei o quê. E, enfim, ele gostava realmente do Pelé. Com 1 minuto de jogo, Amarildo pegou a bola e fez uma jogada que executava no Maracanã desde os tempos em que jogou no Botafogo. Eu tinha sido advertido para isso. No primeiro jogo, manjei bem o estilo dele. Sabia a zona do campo onde poderia cercá-lo. Ele descambou para a esquerda e procurou se aproximar da linha de fundo, por fora da área, para tentar o cruzamento com violência ou chute direto ao gol. O danado tinha bom domínio de bola, driblava bem, chutava como gente grande. Corri em diagonal na direção dele, avisei o Ismael e o Mauro para fazerem a cobertura, disse logo que aquele era meu. Deixa esse filho da mãe comigo, agora ele vai ver. Então, Almir Pernambuquinho, muito louco, meteu fogo na partida e, pelo que relata aqui o Vinícius Cabral e os jornais da época, quebrou mesmo muito pau com os jogadores do Milan e sofreu o pênalti ainda por cima, que foi toda uma polêmica de novo. Acabou que o Dalmo bateu, Santos bimundial. Aqui é uma chargezinha muito legal. Tem várias chargezinhas dessas durante o livro. Então também uma nota interessante. E para terminar, uma coisa que eu achei bastante legal, muito, muito, uma boa sacada do Vinícius Cabral. Ele termina com um capítulo chamado Análise do Coringa, em que possivelmente ele entrevistou o Lima, e o Lima fala de cada um dos 30 jogadores que participaram da trajetória do Santos nesse período. Muito legal, fala de todos eles, de todos esses 30. Eu vou só ler o do Pelé aqui para terminar o nosso vídeo. Então, sobre o Pelé, o Lima fala: não dá nem para falar nada. Estávamos conversando em Lisboa e surgiu a comparação do Pelé com o Eusébio. E o Eusébio falou algo que me marcou. Vocês não poderiam me comparar com outra pessoa? Vocês estão me comparando com alguém que é anormal. Então, este é o livro 62 e 63, O Reinado. Casa muito bem com o momento, porque o Santos está aí no seu... acabou de fazer o seu aniversário de 110 anos. E em 22 a gente comemora os 60 anos do primeiro título da Libertadores e do Mundial. E aí, também com essa eleição da BBC, acho que casou muito bem com esse momento. Então, confiram aí, se vocês tiverem acesso ao Santos Box, 62 e 63, livro do Vinícius Cabral, mais um livro aqui, mais um capítulo da nossa série Literatura Fantástica. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui, muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal e que são inscritos, estamos aí com 558 inscritos. E no mais, se você não é inscrito, se inscreve, dá essa força, ajuda a gente. Deixe seu like, compartilhe, comente aí, diga o que você acha da nossa série, dos livros que são feitos com o Santos Futebol Clube como tema, sugira outros livros e no mais, pra cima deles. Abraço!